Você já se pegou no fim do dia, parando para refletir: quem é que estava no comando hoje? Acordamos, respondemos e-mails, resolvemos um monte de coisas, mas tudo parece acontecer numa névoa, com reações e emoções que não parecem ser escolhas nossas. É quase como ser passageiro na própria vida, assistindo a um filme que já vimos 1000 vezes, o piloto automático em ação. Essa sensação é incrivelmente comum e vem de programas ocultos rodando no nosso subconsciente. São aprendizados antigos da infância que continuam ditando as regras do jogo até hoje. Mas de onde vêm esses programas? Como afetam nossa biologia de forma tão direta? E, o principal, podemos assumir o controle e reescrever esse código? O ponto de partida para entender isso é um conceito fascinante: a personalidade protetora. Imagine isso como uma armadura que construímos bem cedo na vida para nos sentirmos seguros, amados e encaixados na família ou na escola. Criamos uma versão de nós mesmos que acreditamos ser a mais aceitável, uma estratégia de sobrevivência. Mas, com o tempo, essa máscara se torna tão familiar que esquecemos que ela está lá. E aí está o perigo. Essa persona sufoca nosso eu autêntico, aquela parte conectada à intuição, à espontaneidade e aos nossos desejos reais. Quando vivemos a partir dessa personalidade protetora, o cérebro opera com regras muito antigas. Nossa percepção do que é possível ou não é filtrada pelo passado. Se aprendemos que tentar algo novo era arriscado ou que falar o que pensamos dava problema, ela garante que evitemos isso hoje, a todo custo, mesmo que o contexto seja completamente diferente. O cérebro, para economizar energia, nos desvia do que considera perigoso com base nesses dados antigos, limitando nosso futuro para nos manter seguros no presente. O resultado? Uma sensação de estar preso, repetindo sempre os mesmos padrões. Mas o que realmente impressiona é a conexão física, a biologia por trás disso. Pense num pensamento abstrato ou numa memória simples acionando um alarme de incêndio no corpo inteiro. Como funciona essa reação em cadeia? Tudo começa com um único pensamento ou lembrança. Imediatamente, o cérebro interpreta o sinal e libera um coquetel de substâncias químicas na corrente sanguínea que corresponde perfeitamente àquele pensamento. Se pensamos numa conta para pagar, os químicos do estresse são liberados. Se lembramos de uma briga, os da raiva. O corpo recebe essa enxurrada química e a traduz para a emoção. Sentimos medo, ansiedade, raiva. E numa fração de segundo, nossa fisiologia inteira muda. Pressão sobe, músculos contraem, respiração fica curta. Entramos em estado de sobrevivência, prontos para lutar ou fugir de uma ameaça que, na maioria das vezes, só existe na mente. O gatilho para isso é um mecanismo neurológico chamado engrama. Imagine um pequeno arquivo de memória, um pacotinho de dados sobre um evento estressante do passado. Mas não é só uma imagem. Ele contém todos os componentes sensoriais e emocionais: cheiro, som, sentimento. Para o corpo, não há muita diferença entre a memória da ameaça e a ameaça real acontecendo agora. A reação química é a mesma. Quando algo no presente, um tom de voz, uma situação, um cheiro, se parece vagamente com aquele evento original, o engrama é ativado e o corpo revive toda a descarga química como se estivesse acontecendo em tempo real. Não é um eco, é uma reencenação bioquímica completa. Isso explica porque, às vezes, temos reações emocionais desproporcionais. O corpo não está reagindo ao e-mail do chefe, mas talvez a um padrão de crítica aprendido com um professor há 20 anos. É o que chamamos de timing problem, um problema de sincronia. O corpo faz a coisa certa para nos proteger, ativando uma resposta de sobrevivência, só que na hora errada, acionado por uma memória do passado, não por uma ameaça real no presente. E ficar nesse estado de alerta o tempo todo tem um custo biológico altíssimo. Nosso sistema de luta ou fuga foi feito para ameaças intensas, mas curtas, como fugir de um leão na savana. O leão ataca, você corre, a situação se resolve e o corpo volta ao normal. Mas nossos leões modernos são abstratos e implacáveis. Contas, prazos, notícias 24 horas, impostos. Eles não se cansam,
mantendo-nos em emergência crônica de baixo grau. Quando esse alarme nunca desliga, o corpo não pode estar em modo de sobrevivência e de crescimento e reparo ao mesmo tempo. É uma via de mão única. No modo de sobrevivência, energia e sangue são desviados para extremidades e músculos grandes para lutar ou fugir. Funções vitais não emergenciais, como digestão, absorção de nutrientes e resposta imunológica, são despriorizadas. É como se o corpo pensasse: por que digerir o almoço se posso virar o almoço de alguém? Só que o alguém é uma planilha de Excel ou um congestionamento, e o corpo não sabe a diferença. O impacto a longo prazo é devastador. Esgotamento do sistema nervoso, desregulação hormonal pelo excesso de cortisol e supressão imunológica, abrindo portas para doenças crônicas. Mas aqui vem o lado otimista. Se o problema é criado na mente, a solução também está lá. O corpo nunca comete erro. Ele sempre dá uma resposta perfeita e lógica às instruções que recebe do cérebro. Se o resultado não agrada, ansiedade, insônia, doença, não lute contra o corpo. Mude as instruções. Não é pensamento positivo superficial ou fingir que o passado não aconteceu. É neutralizar as memórias antigas, os engramas carregados de emoção, descarregando sua carga elétrica. Separe o fato da memória da resposta emocional e física. Assim, a memória traumática deixa de ser um gatilho e vira sabedoria, uma história do passado da qual aprendemos, mas sem poder sobre nossa fisiologia no presente. É como tirar a bala da arma. A memória ainda existe, mas não pode mais causar dano. A técnica de sincronização bioenergética foca nisso: localizar e remover essa interferência energética, como limpar a estática num rádio. Com a comunicação clara entre cérebro e corpo, a inteligência natural do corpo volta a fazer seu trabalho: se curar. Como começar essa transição de sobrevivente inconsciente para criador consciente? O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a conscientização. Observar os próprios pensamentos sem julgamento. Quando um pensamento de ansiedade surge, observe-o como uma nuvem passando no céu. Ah, olha só, o pensamento: e se eu não entregar o relatório a tempo? Apareceu de novo. Parece simples demais, mas cria um espaço entre estímulo e resposta, onde podemos escolher uma reação diferente. Deixamos de ser produto do passado para nos tornarmos autores do futuro. Pense na analogia das artes marciais. Ninguém chega numa academia de judô esperando virar faixa preta na primeira semana. É uma habilidade a ser desenvolvida com prática, paciência e autocompaixão. Haverão dias em que o piloto automático ganha, mas o importante é voltar ao tatame no dia seguinte, observar pensamentos, perceber gatilhos e escolher novas respostas. No fim, a transformação é interna. Dominar o mundo aqui dentro: pensamentos, emoções e biologia. Deixamos de ser consequência do que aconteceu para nos tornarmos arquitetos do que virá. Para resumir as ideias principais, operamos num piloto automático governado por uma personalidade protetora criada na infância. Esses programas têm gatilhos biológicos reais, engramas, que disparam respostas de sobrevivência como se o passado estivesse acontecendo agora. Ficar nesse modo crônico esgota sistemas nervoso, hormonal e imunológico. Mas não somos vítimas. Podemos mudar esses programas alterando instruções para o cérebro. O corpo está sempre ouvindo, sempre respondendo. E fica uma reflexão final. Seu corpo está ouvindo. Ele está esperando pelo próximo conjunto de instruções. O que você vai escolher dizer a ele? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo.
e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.